Bom, então é o seguinte, hoje a gente vai falar aí do Power BI Embedded. Hoje não tem como ter muito slide, eu acho que eu fiz um slide aí só para colocar alguns pontos. Mas o bacana é que a gente já está realizando alguns projetos aí pela minha empresa, pela uma empresa parceira que hoje vai estar falando com vocês também. A gente já está fazendo projetos com Power BI Embedded, então as empresas estão começando a aderir muito. É basicamente você integrar o Power BI com a sua aplicação. Então, por exemplo, você tem uma aplicação aí que, sei lá, emite boletos, e aí você quer depois ter os gráficos lá de quantos boletos você emitiu, quantos estão pagos, tudo. Então você pode fazer toda a parte de report usando o Power BI. E aí tem uma empresa que faz um sistema médico aí, de parte de anestesia, e aí o programador também trabalha com a gente aqui. E aí eu pedi para ele dar um apoio, mostrar, a gente vai fazer algumas demos, mostrar para vocês como é que a gente fez essa integração aí com o sistema desses clientes aí, para vocês terem uma visão mais prática de como que o Power BI Embedded funciona, tá? Já adianto de cara que tem algumas limitações ainda, né? Então ele ainda tem algumas partes que, vamos falar assim, a parte do Direct Care, até o Marcos explicou antes, as questões dos data sources e tudo mais. Então no Power BI Embedded ainda também tem algumas limitaçõezinhas nessa questão aí de alguns recursos. Mas com o que já tem disponível já dá para fazer muita coisa, a gente já fez umas experiências muito bacanas, espero compartilhar alguma coisa aí já com vocês. Claro que algumas partes aí de deploy ainda estão aí, como é que eu subo as coisas para lá, ainda são um pouco mais rudimentares, mas já dá para você trabalhar bacana aí. Me apresentando aí, eu sou o Rodrigo Dornel, sou MVP de Data Plataforma também, tenho uma empresa aqui que trabalha com a parte de banco de dados, também sou professor universitário, chapter leader aqui, e tem meu blog aí, se vocês quiserem depois entrar em contato, todo o material, tudo vai estar postado no EAD, mas também pelo blog a gente pode estar aí conversando. Bom, o que eu vou começar falando ali com vocês? Eu vou dar um overview, eu estou com as telas ali do Power BI Embedded, do serviço, tudo aberto, vou mostrar, comentar mais ou menos com vocês como é que você faz, o que você precisa para começar a trabalhar com o Power BI Embedded, né? Como é que é. A Sara na segunda-feira falou da questão do licenciamento, como é que você vai consumir, como é que você vai comprar isso. Então você vai pagar por sessões, né? Você tem um pagamento, é um pouquinho diferente do Power BI Pro ali. Então o pessoal às vezes pergunta, eu preciso ter conta do Power BI Pro e tal. Não necessariamente, né? É legal que você tenha, porque a maioria vai usar as suas próprias contas do Power BI, mas o Embedded é como se fosse um serviço que você integra direto com a tua aplicação. Então você não precisa necessariamente ter as contas do Power BI Pro para você estar utilizando o Power BI Embedded, né? Ele é um outro serviço à parte aí. Então eu vou falar um pouquinho ali de como que ele funciona, algumas limitações que tem. A parte do provisionamento no Azure, no Azure, né? Como é que você faz? Então ele é um serviço dentro do Azure, então você vai criar esse serviço lá, e aí você paga, você consome ele como um serviço do Azure, tá? Não tem assim uma... É o Power BI, mas como um serviço do Azure, tá? A Microsoft disponibilizou aí alguns templates para você poder estar fazendo essa importação nesse primeiro momento, configurando o seu portal lá do Power BI Embedded. E depois o Éder ali vai estar trabalhando, que trabalha na empresa do sistema AXPRE, que é um sistema de pré-anestésico, que é o desenvolvedor desse sistema. Ele vai mostrar como que eles estão integrando o Power BI Embedded com o sistema deles lá, com o sistema médico. Tá? Bom, então deixa eu começar aqui com as primeiras demos aí que eu vou fazer. Deixa eu só botar. Então o primeiro item que vocês vão trabalhar, eu estou aqui na conta dessa empresa aqui que trabalha com essa parte de sistemas médicos, né? E aí o sistema deles se chama AXPRE, é um sistema de pré-anestésico. Deixa eu até deixar aberto aqui só para vocês entenderem. Então é um sistema onde eles fazem as consultas médicas e eles têm toda a parte de indicadores que eles vão querer utilizar, na realidade já estão utilizando, já está aí numa versão bem avançada para utilizar a parte do Power BI Embedded. Então o que é Embedded? Então, por exemplo, se você trabalhar com importação, na hora que você faz ali o teu relatório do Power BI, se você usar um modelo de import, ele ainda não tem uma sincronização ainda, uma atualização de dados. Então,
Nesse momento, o recomendado e o que a gente tem feito nos clientes é criar um banco de dados lá no Azure Database e subir os dados lá para esse Azure Database. E aí você faz um pacote de integração para você poder estar atualizando esses dados aí. Então é bem bacana. Outra questão, tem algumas coisas ainda de questão de autenticação, algumas questões de acesso aos dados, então você tem que tomar um pouco de cuidado ainda com o que você quer implementar para você não ser surpreendido por algumas limitações, tá? Então aqui eu deixei bem claro para o pessoal entender. Então eu tenho as tabelas e colunas são atualizadas diretamente, então é a versão mais recomendada para esse momento, você usar o Direct Carry. Mas o Direct Carry vai acessar com a minha base local, etc. Eu já fiz alguns testes com base local e não deu muito certo com o Direct Carry usando base local. Eu consegui, e até com esses clientes, a gente conseguiu fazer utilizando o Direct Carry, mas utilizando bases lá do Azure Database ou Azure DW. Então tem ainda essas questõezinhas. Mas, olhando friamente, eu ainda prefiro que Rodrigo, vocês utilizem. Então, basicamente, o que eu estava explicando, eu mostrei aqui não sei se vocês viram o site dessa empresa, do AXPRE, que é um produto de sistemas médicos, e a integração que eles estão fazendo, a gente está fazendo com o Power BI Embedded. Então aqui eu estava mostrando, tem as tabelinhas, tem o import, ele tem algumas questões ainda de refresh, então eu já consegui subir relatórios que eu usei o modelo de importação de dados, porém cada vez que eu atualizo eu tenho que dar um refresh no dataset que tem lá. Tá? O ideal, recomendado, é usar o Direct Carry. Tá? E eu até recomendo, vocês vão fazer trabalhos aí, vamos planejar, montar, usar o Power BI Embedded, ou mesmo vamos fazer um projeto do Power BI. Eu sempre recomendo que já procure utilizar, por exemplo, a Azure Database e a Azure Data Warehouse, porque realmente já são modelos preparados para que você esteja consumindo os dados aí na parte de BI. Então, né, por um certo lado, eu acho interessante que por enquanto ainda só suporta essas tecnologias. Acessar bases locais, tá? Eu ainda, como eu comentei, eu ainda fiz alguns testes, mas na hora que você vai atualizar a connection string ainda não está funcionando, tem algumas coisinhas que eu não posso afirmar se logo vai estar disponível para você acessar os data sources on-premise. Você consegue utilizando um modelo de importação ali ainda, mas com refresh automático, então você usa basicamente o Direct Carry. Tá? Então aqui no painel, deixa eu voltar lá no meu Azure, então a gente criou os banquinhos e quando você vem aqui em novos recursos, você pode já puxar, deixa ele carregar aqui, você pode procurar o Power BI e ele vai aparecer aqui para você Power BI Embedded. Né? Então você vai criar essa nova conta do Power BI Embedded. Não tem nenhuma informação complexa ou técnica. Tá? Você simplesmente vai dar um nome para o teu grupo de recursos ali, né? Normal, como tem no Azure. O nome da sua coleção de trabalho e essa pastinha que está aqui embaixo vai vir vazia. Tá? Então, mas basicamente isso aqui vai ser o seu espaço de trabalho. Então, algumas características que a gente precisa levar em consideração. Ele vai criar, é bom você guardar esse nominho aqui, né, que ele vai estar sempre te perguntando sobre esse espaço de trabalho. Isso aqui a gente vai criar, já vou explicar para vocês como é que esses espaços de trabalho aparecem aqui. E você precisa dessas chaves de acesso aqui. Tá? Toda autenticação que a tua aplicação vai fazer com o Azure, ele vai utilizar essas chaves de autenticação. Tá? Então você cria esse ambiente e pronto, o teu ambiente de Power BI já está pronto para ser utilizado. Como que você vai trabalhar com o Power BI Embedded? Nesse momento você vai fazer duas coisas. Deixa eu abrir o meu Power BI aqui. Da maneira como está hoje da Microsoft, você pode utilizar as APIs REST, que são alguns, como se fosse um web service, para quem não está acostumado com essa parte, onde você faz as chamadas, envia informação para ele e recebe uma informação de retorno. Para quem não é muito acostumado com programação, por exemplo, que é o meu caso, então eu utilizei esse template que a Microsoft disponibiliza, depois eu posso passar o link para vocês, isso é gratuito, a Microsoft que fez, para que você possa subir as suas informações do Power BI Embedded e também possa testar os seus modelos. Então, como que funciona esses modelos do Power BI, do Embedded? Você vai fazer o seguinte, deixa eu pegar um local aqui. Você vai criar, então, por exemplo, nós temos dois que a gente estava testando da empresa aqui do AXPRE. Então, o Power BI AXPRE que está conectado com o Azure e o local que a gente fez um teste. Então, você vai basicamente criar o seu dashboard. Né? Então, aqui a gente já está fazendo opções de filtros com usuários e assim por diante.
Então você vai criar seu relatório, não vai publicar ele, você não precisa subir ele lá para o seu ambiente. Tem a parte dos Row Level Securities que funciona, né? Então eu tenho aqui, eu criei os filtros, então eu tenho os filtros para pegar o username, então essas partes ali a gente vai ver depois mais para frente com o header ali. Então você cria seu relatório e pronto. Você simplesmente cria seu ambiente lá no Azure, coloca o nome dele e está salvo. Cria o relatório aqui no Power BI normal, Power BI Desktop. E no meu caso, o Eder já consegue ele trabalhar com as partes das API do REST, que ele é programador, tem conhecimento muito grande de programação, então ele já sabe como usar pelas APIs. Como eu sou mais ali da parte de BI mesmo, de banco de dados, então o que eu faço? Eu venho aqui, mando executar esse provision sample. Tá? O que esse carinha vai fazer? Ele vai abrir essa tela aqui para vocês, tá? Se precisar, se não tiver ruim, vocês me dão um alô, eu dou um zoom aqui. Porque ela é pretinha, assim, às vezes fica em tela cheia, pode ser que fique ruim para vocês enxergarem. Mas, basicamente, ele cria uma estrutura para que você possa estar trabalhando com o seu Power BI Embedded. Então, o que eu faço aqui? Ó? Esse Provision New Workspace, que é quando você vai criar um novo espaço de trabalho, no teu caso, como se estivesse aqui em branco. Então, a hora que você escolhe a opção 1, ele já automaticamente cria um espaço de trabalho para você. Então, basicamente, é isso que você tem que fazer. Né? Não tem mais nenhuma outra informação que você precisa fazer. Então, você cria um novo workspace, né? E já pode sair trabalhando. Qual que é o passo que vocês vão pular para fazer diretamente? Vocês já vão para o passo número 6 aqui, por exemplo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou clicar no meu espaço número 6, no meu passo número 6 e vou importar o meu relatório do Power BI para lá. Então, qual que é o nome do meu workspace, né, da collection que eu estou trabalhando? É a XPRE. Tá? Aí ele pergunta qual é o Workspace ID. Da onde que veio esse Workspace ID? Desse provisionamento aqui que eu falei para vocês. Né? Então, por exemplo, ó, novo Workspace. Está aqui os meus espaços de trabalho que eu criei. Então, eu vou selecionar o ID desse meu espaço de trabalho, vou colar aqui. E aí ele pede um nome de um dataset. O que é esse dataset? Que vai ser a ponte entre o teu Power BI e a base de dados que você está trabalhando. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou criar com outro nome, vou chamar ele de Webcast, né, para ficar fácil da gente enxergar. O file path, você vai passar aonde está o teu arquivo. Então, por exemplo, meu arquivo ali está no CTEMP, eu vou salvar. É importante que você salve e feche o arquivo, senão ele dá erro de proteção ali, de leitura. Tá? Power BI axpre.pbx. Deixa eu só confirmar o nome para não ter problema na hora da importação. Power BI axpre. Tá? Beleza. E aí aquilo que eu comentei, de cara ele já vai pedir a tua chave de acesso. Então vou pegar, copiar uma chave de acesso aqui, vou colar ela aqui, e se tudo der certo, ele vai fazer a importação desse arquivo lá para dentro do meu Power BI. Uma pergunta que o pessoal sempre faz, e onde é que eu vejo, baixo, mexo nesses arquivos? Você não mexe nesses arquivos, pelo menos neste momento, tá? Você não vai ver os arquivos que você importou. Porém, você consegue ver a lista dos datasets que você já subiu lá para o teu projeto do Power BI. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar a opção número 8 e ele lista todos os datasets que eu tenho lá. Então, todos esses carinhas aqui eu posso estar trabalhando com eles. Tá? Outra coisa, vou copiar esse link aqui, que é o da importação. Então, o Power BI fez a minha importação, né, número 6 aqui, importou. Eu tenho que fazer a atualização da connection string. O que é essa atualização da connection string? Deixa eu apertar o número 7 aqui. Eu coloco o username, que é o reports. Não, errei o username, porque é o... Deixa eu ver se eu consigo voltar a opção aqui. Tá, deixa eu atualizar. É o outro já. Já vou explicar, ó. Eu coloquei ali o nome do outro reports, que é o outro dataset, que é o local. Eu tenho que colocar lá o do Azure. Vamos ver se ele... E executar de novo. Tá. Já vou explicar o que aconteceu ali. É que se eu atualizasse com aquele usuário sem, ele vai dar erro no meu relatório. E aí ele não vai conseguir rodar. Então vamos lá, deixa eu só importar de novo rapidinho. Space ID, então eu pego o código aqui.
dataset name, vou chamar de webcast 2. Tá? Eu acredito que num futuro muito breve, né, ele deve ter um assistente de importação, vai ter alguma coisa nesse sentido aí. Tá? Ótimo, deixa eu copiar esse carinha aqui, que eu já vou precisar dele agora daqui a pouco. Deixa eu abrir um notepad aí. Tá. Agora sim, vou atualizar a connection string, então é axpre-user. Essa parte aqui da connection string, tá, gente, não precisa nesse momento alterar, porque o meu está utilizando o direct carry, tá? Então, senão você colocaria hostname, deixa eu ver se até tem um exemplo aqui. Ó, você colocaria uma string parecida com essa aqui, tá? Mas não precisa, nesse caso aqui, dessa connection string. Você simplesmente pode ignorar aqui a connection string nesse momento. A única coisa que tem que passar é o usuário e a senha. Tá? Então ele vai dizer ali se ele conseguiu atualizar a connection string, ok. E aqui eu vou pegar o status da minha importação. Então, o ID que eu falei para vocês que eu ia precisar agora há pouquinho. E aí ele me dá essas informações aqui sobre a importação do meu Power BI Embedded. Então, já está disponível para mim aqui o ID do report para trabalhar. Depois o header ali já vai mostrar para vocês como é que isso funciona. O dataset está aqui também. Eu tenho o número, sempre são esses códigos, esses tokens. E aí eu tenho as informações desse meu dataset aqui do relatório para trabalhar. Tá? Para quem está trabalhando com Power BI, que como eu, que não é mais tão envolvido com a questão de programação, essa parte aqui está feita, está pronta. Como é que você faz agora para isso virar um relatório dentro da sua aplicação? Então, o programador vai pedir algumas informações para vocês. No meu caso, seria isso aqui. O axpre, que é o meu espaço de trabalho, o ID do espaço de trabalho que eu estou fazendo e uma chave dessa de acesso. Como é que a gente vai fazer isso? Vou parar essa execução aqui. Então, a Microsoft já criou um outro ambientezinho para vocês poderem testar isso aí. Então eu vou vir aqui, vou iniciar esse cara e ele vai abrir o navegador com a minha aplicação. Tá? Antes de eu mostrar para vocês, eu só vou voltar aqui e vou mostrar aonde que você vai mudar nesse exemplo aqui. Na sua aplicação, depois o header ali vai mostrar para vocês, eles têm uma área aqui que é onde eles colocam as informações para o Power BI rodar. Então, a chave que eu mostrei para vocês de acesso, a API do Power BI, a qual você vai fazer a requisição. Você vai chegar na API do Power BI e vai dizer assim, eu quero o ambiente de trabalho, Workspace Collection do axpre. Ah, tá, você quer, como é que você vai acessar? Me passa o ID dele e a sua chave de acesso. Né? Então, com essa chave de acesso, você vai conseguir fazer acesso àquele relatório lá que a gente montou. Então, eu venho aqui, vou executar como se fosse a minha aplicação. Então, no caso, pegando aqui da empresa do axpre, os clientes deles entram no sistema, fazem login e lá dentro do sistema eles caem numa área onde eles vão ter os reports deles lá. Então nesse exemplo aqui que a Microsoft fez, ela criou um portalzinho, um site aqui, e aí em seguida os relatórios que a gente for criando vão aparecendo aqui. Tá? Então se eu clicar aqui no Webcast 2, beleza, aqui ele está dando erro porque a gente tem aquela parte de filtro de usuários lá que eu mostrei para vocês, mas o relatório já está dentro da aplicação. Deixa eu ver se eu pego um outro aqui que não tenha filtro, só para mostrar para vocês como ele carrega. Vou pegar um outro aqui, todos com Row Level Security. Bom, a hora que o header subir... aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é um relatório do Power BI que está dentro da aplicação. Né? Então, você consegue interagir com ele, consegue fazer ordenação, filtros. Né? Então, basicamente, para você fazer esse trabalho, é aquilo que eu comentei com vocês. Você vai criar o seu espaço de trabalho aqui dentro do Azure, vai criar o seu relatório dentro do Power BI, acho que eu fechei meu Power BI Desktop aqui, para não dar concorrência para o arquivo, vai criar o seu arquivo aqui e depois vai usar uma ferramenta, no caso pode usar um API, REST, alguma coisa para você estar carregando essas informações aqui para dentro do Power BI Embedded, tá pessoal? Então, basicamente é isso aí. Eu vou pedir para o Eder aí daqui a pouco ele já mostrar para vocês na parte de programação como é que ele fez algumas coisas. Mas para você trabalhar com Power BI Embedded, basicamente você tem esses três passos. Criar o seu ambiente aqui dentro do Azure, desenvolver o seu relatório aqui sem publicar, não precisa publicar o relatório. Pode criar seus Row Level Security para você fazer o filtro dos dados. Então aqui eu só vou mostrar para vocês
Como é que a gente fez? Então, nessa empresa, no AXPRE, eles têm um filtro baseado nos usuários. Então, cada usuário que entra no sistema, ele tem um filtro para filtrar o que ele pode acessar. Então, por exemplo, um determinado usuário, que é esse que a gente fez o teste aqui, só acessa os dados do convênio que ele tem com a GMET. Ele não acessa os dados de outros convênios aí. Beleza? Marcos, está me ouvindo? Sim. Eu queria passar o controle para o Éder, para ele mostrar um pouquinho da parte da programação ali. Estou ouvindo aí. Tá. Tem uma parte aqui embaixo no Skype for Business aqui, ó, que vai ter uma telinha, você clica e vai ter apresentar a área de trabalho. Aí você assume o controle. Ok. Beleza, já estamos vendo a tua tela aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Éder. Eu sou desenvolvedor. Preferencialmente eu utilizo a linguagem PHP, né? Mas também não sou um hater de outras linguagens. E eu vou apresentar para vocês aí o uso da API do Power BI Embed. E vou apresentar para vocês por que a gente optou por usar essa tecnologia, quais as facilidades dela. E apresentar também um pouco da nossa empresa, o que ela faz e por que o Power BI tende a revolucionar o que a gente faz. Hein? Então, basicamente o nosso produto, o AXPRE, ele é um extrator das informações médicas e de pacientes. Principalmente que na área em que a gente atua, essa informação ela é bem escassa, e a maioria dos produtos que hoje existem no mercado, elas não conseguem extrair informação a um nível que possa ser tomar decisão a partir dela ou chegar a alguma informação útil. Então a gente criou um extrator, basicamente, dessas informações, além de facilitar o procedimento de avaliação pré-anestésica, ele também vai gerar informações úteis, né, para essa área. Por que a gente optou pelo Power BI? Basicamente, o nosso foco, antes de começar a desenvolver o produto, é chegar a um nível que a gente pudesse analisar esses dados. Então, por um longo período, a gente pensou em utilizar, até mesmo por expertise. Eu não sou só programador, eu também sou entusiasta nessa parte de BI. Eu gosto bastante de BI e de trabalhar com banco de dados. E até então, no começo do nosso projeto, antes de a gente ter um produto, assim, digamos, um produto final, e já pensando nessa questão de trabalhar com dados, a gente pensou em trabalhar com o BI da Microsoft, utilizar o SharePoint, o Analysis Services, o Reporting Services, e esse era o nosso grande foco. Só que no meio desse percurso, até a gente chegar à decisão, surgiu o Power BI, e aí a gente começou a pensar na utilização dele, até amadurecer a ideia de finalmente utilizar ele como ferramenta de BI. Então, com o surgimento do Power BI Embed, a gente viu que essa ferramenta esse tratamento, essa ferramenta de BI, ela poderia ser bem mais flexibilizada, né, para o uso dos nossos clientes, e sem ter um custo tão alto em relação a licenças e tudo mais. E além da facilidade, a gente conseguir integrar ela com a nossa ferramenta atual. Então, além da facilidade de utilizar, de integrar, a gente tornaria esse processo transparente para os nossos clientes. Então, isso foi o foco decisivo, né, na decisão de utilizar essa ferramenta. Bom, basicamente, não sei se a gente tem programador aí no grupo, mas a utilização do REST ele como ferramenta de API,
facilita em 100% a utilização da ferramenta, torna bem mais flexível de a gente conseguir integrar as duas ferramentas. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, até aproveitando que o Dornel ele já apresentou, utilizando a API Embed do Power BI. E aí eu vou mostrar como é que funciona. Bom. Os programadores já se manifestaram ali. Toca a ficha aí, Ed. Ok. Então, basicamente, se vocês procurarem aí, eu não sei quais linguagens que vocês programam, mas a que eu utilizo aqui, se vocês procurarem no Google Power BI Embed PHP, vocês já vão ver exemplos bem práticos assim da utilização deixa eu tirar essa coisa chata. Da utilização da API. Então, eu peguei aqui um exemplo primeiro que eu achei aqui no Stack Overflow, que foi onde a gente começou a utilizar a ferramenta, né, para construir a nossa API, a nossa biblioteca da ferramenta. Então, basicamente, o que ele faz? Lá no Azure, o Rodrigo mostrou ali nos exemplos dele que tem uma chave de integração. Então, basicamente, você tem que copiar aquela chave ou gerar aquela chave, substituir nesse código aqui essa chave, passar aqui qual é o nome da workspace e o ID da workspace. Basicamente, com essa chamada para o Azure, ele vai te retornar todos os relatórios que você tem dentro daquela workspace. Tá? E feito isso, feita essa chamada, você tem que fazer uma autenticação para que o Azure libere o relatório para você. Então, como é que ele traz essa informação para você? Ele vai te retornar uma URL, que seria a URL do Embed. E dentro do teu código, não sei se vocês todos aí trabalham com provavelmente web, você tem um elemento do HTML que é o iframe, que seria o quê? Você tem a janela aqui do seu navegador, e o iframe seria uma janela ali dentro um frame dentro da sua janela. Então você vai ter a sua aplicação aqui normal, e digamos que aqui no meio você quer que apareça um relatório. Então ele gera um iframe, que seria uma janela para o Azure, onde ele vai exibir o relatório que você está requisitando. Então eu vou mostrar aqui um exemplo da chamada, utilizando a nossa biblioteca aqui. Então, basicamente, eu fiz uma chamada para a API, onde eu passei a chave de autenticação. E essa chamada ela vai me retornar quais relatórios eu tenho dentro dessa workspace. Então, eu fiz a chamada utilizando a API, eu autentiquei lá, e depois eu fiz uma outra chamada para a API, requisitando os relatórios dessa workspace, que é a AD4C199, por exemplo. Então, a partir dessa chamada, ele vai me retornar um array com todos os relatórios que eu tenho dentro da workspace. Então, eu tenho o ID do relatório, o nome que foi dado. Quando o Dornel mostrou ali, ele criou um nome para aquele relatório. Se eu não me engano, tem aqui, o Webcast 2. E ele te fornece uma URL web de acesso e uma embed URL. É essa embed URL que a gente vai utilizar para montar o nosso iframe. Então, através dessa chamada, eu tenho o ID do meu relatório. Através desse retorno que ele dá, você já consegue fazer uma série de manipulações. Por exemplo, você vai montar um menu onde você vai clicar e ele vai chamar o teu relatório. Enfim, você pode trabalhar da forma que você quiser. Então, eu vou pegar esse exemplo que o Dornel passou aqui para exibir. Então, tendo essa relação, eu faço uma chamada aqui na minha biblioteca, que é o Create Embed.
que basicamente ele vai autenticar no Azure com algumas credenciais que ele passa e a tela está parada. Eu vou ter que... Não tá não. Não, tá indo. Pode tocar, Éder. Deixa que a gente vai vendo aqui. Aí, Beleza. se der alguma coisa, eu te aviso e peço para você abrir e fechar de novo aí. Então, basicamente, você autentica lá, passando algumas variáveis aqui, que já está em JSON, que é o JavaScript Object, onde você criptografa essa informação utilizando a chave de acesso que você recebeu lá do Azure. Ele criptografa isso e manda para o Azure para ele autenticar essa sua requisição. Então, eu vou colar aqui o ID do meu relatório. Aqui, as outras informações foram criadas a partir da biblioteca que eu fiz. Então, basicamente, é o ID do relatório aqui. Então, quando eu fizer a chamada, ele vai lá no Azure e vai exibir o relatório. Nesse caso aqui, eu estou usando um nível de segurança baseado no meu usuário. Só que como eu não passei esse nível de segurança, ele não mostrou nenhuma informação. Então, a partir do momento que eu liberar o Row Level Security, ele vai exibir a informação que eu pedi. Então, eu passei aqui o usuário que está autenticando. No caso, esse aqui. Ele identificou o usuário lá dentro do relatório e filtrou as informações baseado nesse usuário que eu passei para ele. Então, além de toda a flexibilidade de mostrar ao usuário, você pode criar esse nível de segurança, isso dentro do seu banco de dados lá, e filtrar as informações baseado no usuário que está fazendo a requisição. Então, isso para a gente resolveu uma série de questões que a gente tinha. Então, quem o Dornel comentou, para você não chegar a um ponto onde você vai se decepcionar porque não resolveu o seu problema. Primeiro você faz uma análise, verifica o que você precisa, se necessário você procura uma consultoria para te ajudar. E aí, montando essa estrutura, através do Power BI, você pode resolver todos esses problemas. Então, essa biblioteca que eu montei é totalmente baseada nos exemplos que a gente tem na internet. Vocês podem procurar. Pelo que eu já pesquisei, já tem uma biblioteca aqui para o C#, com certeza, provavelmente foi a primeira que saiu. E Node.js também, para quem utiliza, são linguagens mais recentes. O PHP, que é o que a gente vem utilizando. Então, para quem tem aplicação e tem um interesse em evoluir essa questão do BI, até tornar uma coisa bem transparente, uma aplicação que não fique pesada, porque você já tem que, normalmente, quando você tenta implementar alguma ferramenta de BI, ou por conta própria, ou até utilizando outras ferramentas, você sabe que muitas vezes tem um custo alto de processamento do servidor e tal. E o Power BI vai resolver isso tudo para você. O custo do processamento vai ficar lá dentro do Azure. Então, isso fica bem transparente para a aplicação e no momento em que a gente vive, onde o BI tem se tornado uma realidade, acho que vai ser bem interessante para as aplicações que vocês possam querer evoluir. Enfim, basicamente é isso. Não posso mostrar muita coisa porque tem muita informação confidencial, mas acredito que com a experiência que vocês tenham, vocês já consigam montar uma aplicação bem legal aí. E através dos cursos do Learning, vocês também conseguem ter mais informações sobre o Power BI. Bom, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem tirar aí através do chat. E aí eu passo a bola aí, não sei para quem que vai ser a vez, sou eu mesmo, só vou finalizar ali.
Aí aproveitando que você estava falando ali, por exemplo, o Éder comentou da parte de permissões, tá? É aquilo que eu mostrei no começo. Você cria o teu Row Level Security a partir do... Deixa eu até compartilhar minha tela de novo aqui. Você cria... Eu já fechei tudo aqui. Eu abri meu Power BI. Porque toda a parte de gerenciamento, gente, quando você está usando a parte do Power BI Desktop e o Power BI Services, que é o Power BI lá na web, aí você faz o gerenciamento do nível de segurança aqui através do Row Level Security, e lá no seu portal do Power BI, deixa eu ver se eu já deixei, estava aberto o portal, entrar no portal deles aqui. Você faz a associação entre o usuário do Power BI e o usuário que você criou no Row Level Security. Nesse caso, você cria somente o usuário aqui no Row Level Security, e aí lá pela aplicação, pelo desenvolvimento onde o Éder estava fazendo ali, que você faz esse mapeamento do usuário que está vindo do Power BI para o usuário que vai acessar os dados ali, né? Então ele usa essa feature do Row Level Security dentro da sua própria aplicação, né? Então você tem essa possibilidade de fazer essa chamada já passando esses filtros aí para os usuários aí. Então, basicamente do Power BI Embedded, eu acho que era basicamente isso aí, que a gente queria mostrar para vocês um exemplo na prática de como que você faz esse ambiente, né? Então, aquilo que eu comentei, você vai provisionar o seu ambiente no Azure, vai criar seu relatório no Power BI Desktop, e aí você vai pegar aqueles resultados que você teve ali depois da importação do seu relatório lá para dentro do Power BI, você vai pegar aqueles códigos, aqueles tokens, e você vai embutir ele dentro lá da sua aplicação. Beleza? Marcos, não sei se quer dar mais algum aviso, complementar alguma coisa. Eu acho que da nossa parte era essa demo, era mostrar na prática mesmo como que funciona, né, para o pessoal aí ter uma ideia de como trabalhar com o Power BI Embedded. Por que não consigo usar o Machine Learning dentro do Power BI Embedded? Boa pergunta, eu ainda não cheguei a ver essa parte do Machine Learning ou integração com o Power BI Embedded, ainda não trabalhei com ela ainda, não cheguei a ver ainda, não sei te responder ainda por que ainda não dá para utilizar. O que a gente tem é a linguagem R, né? A gente pode usar dentro do Power BI, não do Embedded, mas você ainda consegue utilizar algumas coisas da linguagem R dentro do Power BI tradicional ali, né? Agora do Embedded ainda... A parte da cobrança do Embedded, na segunda-feira a Sara comentou das partes de contratação do Power BI, mas basicamente você paga por sessão. Eu até vou... Deixa eu te mostrar aqui. Eu tenho o link aqui, Power BI Embedded Pricing. Tem um link aqui, ó. Deixa eu até mostrar para vocês. Minha tela o pessoal está vendo minha tela ainda, né? Sim. Vou só mostrar rapidinho. Ele tem uma questão aqui, ó. Tem um valor que é gratuito, né? Até 100 sessões. E aí, a partir disso, você tem um valor aí que eu acho, né, não vou dizer que assim, é um valor irrisório para a quantidade de benefícios que você tem para fazer. Eu acho um valor extremamente agressivo, um valor muito bom. Fiquei até impressionado, eu achei que os valores iam ser um pouquinho mais altos, mas eu achei um valor fantástico. E até porque está em reais ali, ó, não é nem em dólar, não é 18 dólares, são 18 reais para, né, quando você tiver aí um volume maior aí de sessões. Então você paga por sessões. Cada vez que o usuário conecta e faz a chamada a um relatório, você está contabilizando isso daí, né? A sessão é uma conexão, aquela conexão que está fazendo o teu relatório. Então, se eu tenho 20 usuários conectando, são 20 sessões, né? Então, eu vou pagar sobre 20 sessões ali esse valor.